pouco mais de uma semana, a cantora Cassiane lançou um clipe chamado A Voz. É um novo trabalho da cantora Cassiane, que é uma cantora gospel, e o tema do clipe ali era o perdão, né? Dentro de um relacionamento. A polêmica toda é que a maneira, a forma como esse tema foi abordado no clipe, incomodou grande parte dos espectadores. Muitas pessoas criticaram a cantora e a produtora porque o, o, o clipe, a encenação do clipe, transmitia a ideia de passividade em meio à violência doméstica. E alguns ficaram até muito mais profundamente incomodados a ponto de dizer que em determinada cena em que a mulher em questão ela escreve um bilhete de perdão para o seu marido agressor e sai de casa, isso demonstra um total desprezo às presentes leis, ou à presente lei do nosso país, que garante o direito à mulher de preservação da sua segurança, tá? A busca pela proteção na polícia, né? Nos órgãos competentes e mais, um incentivo de que as mulheres devem denunciar ou as pessoas em geral devem denunciar qualquer tipo de abuso ou violência doméstica. Então essa cena ali do clipe não permitia esse tipo de influência, muito pelo contrário, na visão das pessoas, é, isso denegria todo um trabalho que vem sendo feito em favor das mulheres, tá? O que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Eu vou analisar dentro da Bíblia um questionamento que foi feito, alguns questionamentos que foram feitos a respeito do comportamento cristão diante da violência doméstica. Muitas pessoas criticaram os cristãos porque a sua ideia religiosa, vamos assim dizer, né, de uma maneira mais simplificada, a maneira como eles creem na Bíblia é completamente permissiva à violência doméstica, especialmente no âmbito de não denunciar, de se permitir. Na cabeça de muita gente, a maioria dos casos de violência doméstica não denunciada acontece em casas, em famílias de pessoas que são cristãs. Dados que possam comprovar isso não são conclusivos, né? E a bem da verdade é que violência doméstica, ela é independente, na verdade, de religião, de raça, de classe social, acontece em todos os níveis, em todas as idades, com todas as pessoas, é, e a gente não tem como dizer diferente disso ou pensar diferente disso. Se torna, na verdade, um reducionismo e sabe-se lá com qual propósito em se afirmar ou pensar dessa forma, tá? Mas qual é o questionamento das pessoas? Eu coloquei alguns questionamentos ali que me fez pensar, refletir e ver como é preocupante a impressão que algumas pessoas têm da Bíblia. É nesse ponto que eu quero chegar aqui. A impressão das pessoas sobre a Bíblia e como essa impressão equivocada pode gerar pensamentos equivocados, preconceitos, ideias preconcebidas que não atendem à realidade. Vamos lá. Existe um texto na Bíblia, você pode encontrá-lo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, no versículo 38 e o 39, que eu vou ler aqui. Jesus disse assim, isso é um discurso, um diálogo, um ensinamento que Jesus está passando para os seus discípulos, e ele diz assim: ouvistes o que foi dito. Ele está falando aqui sobre os ensinamentos antigos que foram passados, ensinamentos principalmente civis, de conduta ética, que foram passados naquele tempo em que Moisés era o grande líder da nação hebraica, tá? Ou do povo hebreu. E aí ele diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Muitas pessoas confundem esse texto ou essas palavras de Jesus e acreditam aqui que ele está falando explicitamente e gratuitamente em se oferecer à violência, tá? E poderiam explicar por que isso? Porque quando a gente afirma alguma coisa, a gente precisa apresentar
um ponto de partida, um pressuposto, uma base pelo que nós estamos afirmando. Mas muitas pessoas não dizem isso, só fazem criticar e dizer que a Bíblia está ensinando, ou Jesus ensina, de que você deve ser passivo em relação à violência. E essa não é a verdade do texto, muito pelo contrário, tá? Existia dentro da cultura, ou melhor dizendo, no âmbito do contexto ético, da vivência social hebraica e depois judaica como nação reconhecida, a ideia legal de proteção da vida ou dos bens. Tá? Isso você encontra na Bíblia. Então, quando você olha na Bíblia, a Bíblia vai mostrar, especialmente é, nos textos do livro de Levíticos, no Antigo Testamento, tá? Leis civis que demandam um, uma proteção civil, uma proteção à vida, uma proteção aos bens materiais. Ali, nessa ideia bíblica passada para os hebreus, e diga-se de passagem, é uma orientação que foi passada por Moisés aos homens, às pessoas, para uma melhor convivência social. Aí lá dizia, né, dentre outras coisas, olho por olho, dente por dente. De que maneira? Então, por exemplo, se um animal, vamos pensar aqui num boi, ele ferisse o boi de outra pessoa, então aquele boi que feriu, né, deveria sofrer alguma consequência. Né? Se matou o boi, deveria ser morto. Né? Se só feriu, deveria pagar uma indenização. Coisas do tipo assim semelhantes. Né? É, isso valia também para as relações entre pessoas. Tá? Então, se alguém machucava alguém, aí não fosse para morte, não fosse para incapacitação, ou incapacitar a pessoa de alguma forma. Então, tinha penas mais leves ou penas mais graves, a ponto de serem até equivalentes. Né? Então, se alguém matar alguém de maneira intencional, aí a família pode então reclamar o direito de matar essa pessoa e tudo mais, tá bom? Então havia isso. E aí Jesus vem e faz uma correção aqui, tá? Isso aqui é uma correção. Olha, ele diz assim: se você acredita no olho por olho, dente por dente, você vai perder a sua razão, o seu direito, tá? Então é melhor não fazer isso. Né? Em vez de você fazer isso, você deve fazer outra coisa. E não é uma orientação aqui predita ou prescrita por Jesus. Né? Simplesmente ele está dizendo: é melhor você oferecer a outra face porque você fica no direito e na razão do que você fazer a mesma coisa. Tá? Existe uma discussão no direito sobre o que é direito e justiça. E bem se sabe que nem sempre o direito é justo, o direito alcança a justiça. Né? Então, muitas vezes aquilo que pode ser articulado e no direito pode não corresponder ao que é justo ou à justiça em si. Isso é natural à discussão dentro da área do direito, da filosofia do direito, em se fazer aquilo que é justo, mas também fazer o que é direito. Né? E se fazer o que é direito sem é, dirimir o que é justo. Tá? Então, pode-se acontecer também, por exemplo, discussão da filosofia do direito, que muitas coisas que a pessoa possa ter direito pode não ser justo. E aí há quem diga, quem faça comparações de que a justiça, você tenta sempre alcançá-la, mas nunca chega nessa justiça, mas você deve sempre continuar buscando essa justiça, tá? Aí tem aquela coisa daquela imagem lá, né, da, da justiça com os olhos vendados, uma ideia de que a justiça é cega, ela tem que ser imparcial, mas também a ideia de que não se chega a uma justiça absoluta. Jesus está falando aqui de uma justiça absoluta que é transcendente. Tá? É possível você chegar nesse ponto de justiça transcendente, seguindo ou corrigindo alguns padrões éticos. Era o que Jesus estava fazendo aqui. Outra coisa que costumam criticar é a respeito do perdão, né? E foi um dos pontos ali no vídeo. O que acabou se forçando nessa
nessas críticas, forçando o perdão a dialogar com a violência. E o perdão bíblico, ele não dialoga com a violência, tá? O perdão é uma questão que é transcendente, transcendental, e ela é uma conexão moral entre Deus e o ser humano, tá? E o perdão entre pessoas torna os perdoadores, né, mais capacitados em se conectar com Deus e com os seus preceitos éticos, tá? Em forma de cumpri-los. E aqueles que são perdoados pelos que perdoam, eles podem desfrutar ou podem provar ou podem experimentar ali qual que é a relação desse perdoador com o seu Deus, tá? Então, o perdão ele não dialoga com a violência, mas, entretanto, ele não nega a impositividade de se responsabilizar atos de violência, tá? Então, ou seja, não significa que por eu perdoar alguém, eu estou tirando a responsabilidade dessa pessoa, tá? Ela continua com as mesmas responsabilidades pelos seus atos, mas o perdão, ele está acima dessa permissão ou permissão de violência ou, vamos dizer assim, encobertamento da violência, tá? Ele não dialoga com essas coisas. E são incompreensões que foram perceptíveis ali por parte de muita gente. Acreditar que o fato de você perdoar alguém, você está estimulando a violência, é ter um entendimento distorcido do que Jesus veio ensinar. Veja, por exemplo, Jesus, quando ele estava a morrer na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? E talvez alguém possa se perguntar: olha, ele está perdoando e incentivando aquela violência que está fazendo, estão realizando contra ele, estão fazendo contra ele, né? Mas o perdão de Deus ali não se conecta com a violência, ou não dialoga, ou não se relaciona com a violência das pessoas contra Jesus, tá? Os reclamos, vamos dizer assim, das responsabilidades por causa daquela violência, eles estão ativos, né? E Jesus mesmo falou ali dessas cenas, dizendo que quando ele vier com toda a sua glória nas nuvens dos céus, aqueles que estavam zombando dele e estavam agindo com violência, estavam o matando, seriam aqueles que o veriam ver, que estariam vendo nas nuvens do céu, vindo vivo com poder e com glória. Então veja, a ideia de que o cristão ele é permissivo em relação à violência doméstica por causa da Bíblia é completamente equivocada. Não há uma margem bíblica para uma permissividade da violência contra si mesmo. E Paulo vai até falar, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente aqui para o vídeo não ficar mais tão longo assim. Paulo vai até falar o seguinte: veja que a teologia paulina ela se assemelha, ela é a mesma, não é que se assemelha, né? Mas quando eu falo teologia paulina, eu estou falando o pensamento de Paulo, que não teve contato pessoal com Jesus ou ou com os apóstolos ali na questão de aprendizado, né? É a mesma ideia, veja, e ele até, na verdade, ele pela sua capacidade, sua sabedoria e inteligência, ele aprofunda muitos preceitos éticos e muitos ensinamentos bíblicos, ensinamentos de Jesus. Veja o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, eu estou com a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo 19, ele diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, que vocês têm da parte de Deus isso, e que vocês não são de vocês mesmos? Porquanto vocês foram comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então veja que está falando dentro de um contexto aqui da preservação do corpo físico, tá? Então fica muito
incongruente dizer que o cristão ele é passivo quando se trata especificamente agora da violência doméstica que permite contra si mesmo. Então aquela moça do vídeo não estava incentivando a violência doméstica e nem estava passando essa ideia. As pessoas elas se equivocaram quando se voltaram para a perspectiva cristã trazida pela Bíblia em dizer que os cristãos eles são muito permissivos e acontece muito com eles o fato de haver violência doméstica não denunciada, ok? E espero que essa reflexão seja um ponto de partida para você começar a pensar um pouco mais nessas coisas e quem sabe abrir um leque diferente do que é apresentado por poucas perspectivas ou por poucas vertentes, tá bom? Fica com o nosso Deus e fica na paz.